Olá, meu nome é Thiago Ayala, psicólogo. Vamos dar continuidade aí ao curso? Então vamos lá. Hoje a gente vai estar falando sobre desajustamento no trabalho. É ruim quando a gente fala esse termo, né? Desajustamento. Parece algo que faz a gente sair do lugar, mostra um tom, uma forma de que a gente não está em certo controle, né? Alguém desajustado remete muito a uma peça que precisa de ajuste. E a gente já sabe que o ser humano é uma peça. Porém, esse termo é bastante utilizado. Desajuste é como se uma peça estivesse num lugar de uma forma errada e ela precisasse de um ajuste para que funcione de uma forma mais adequada. E desconsiderando esse termo em si e a peça, que todos nós sabemos que o ser humano não é e provavelmente nunca vai ser, vamos falar um pouco dessas questões relacionadas ao trabalho que muitas vezes acabam dificultando o processo de produção? Vamos lá? Então, quando a gente fala dessa condição, que é uma condição de desajuste, é uma condição do indivíduo que não consegue ali se adaptar às condições ambientais em que vive, devido a impactos negativos. Então acontece, tem coisas negativas ali naquele meu ambiente onde eu estou trabalhando e eu não consigo me adaptar a ele. E isso me faz ficar desajustado, me faz ficar excluído, me faz ficar fora do que eu deveria estar desempenhando. Muitas vezes aquela pessoa até conseguiria desempenhar bem a função, mas em outro local, em outra posição, ou fazendo talvez outras coisas, mas pelo impacto negativo daquele ambiente, ela acaba às vezes não conseguindo. Então a gente vai estar falando aqui de algumas questões que influenciam isso. Uma das questões que influencia essa questão de ajuste ao ambiente de trabalho são as questões culturais. O que são as questões culturais? É aquela dificuldade que uma pessoa tem em se adaptar a uma empresa, especialmente se ela vier de uma cultura que adota comportamentos, atitudes totalmente diferentes daquela instituição que ela estava. Às vezes a pessoa trabalhava em uma instituição que as pessoas não davam bom dia para ninguém, sabe? E daí ela vai para uma outra instituição onde as pessoas todas dão bom dia. E a questão cultural de dar ou não dar bom dia acaba gerando conflito. Porque as outras pessoas, nesse momento novo que ela está, nesse emprego novo, onde todo mundo dá bom dia, começam a olhar para ela e falam: nossa, olha que pessoa carrancuda, olha que pessoa sem educação, e direciona tudo para aquela pessoa. Mas ela não aprendeu porque ela estava em outra cultura que não era exigido. Lógico, bom dia é algo que é quase intrínseco, né, hoje em dia nas nossas relações sociais, mas colocando em outras situações, às vezes a empresa coloca comportamentos de formas diferentes em determinados locais ou até países, em culturas sociais mesmo. A exigência muda. Então, qual é a consequência, às vezes, daquela pessoa que entrou num ambiente que a cultura era totalmente diferente da onde ela já estava? A consequência é que aquele ambiente onde ela vai estar trabalhando vai ficar desconfortável para ela. Ela vai ter problemas, às vezes, de interagir com um grupo, problemas de comunicação, ela vai ficar mais desmotivada e também pode ocasionar acidentes pela falta de comunicação que ela deveria às vezes estar estabelecendo com alguém, porque naquela outra cultura ela não estabelecia. Às vezes aquela falta de comunicação, de uma via de alguma coisa ali, pode ocasionar um acidente. Então, qual que é uma medida de controle? O que a gente pode fazer para estar evitando isso? Uma das coisas é ter uma integração inicial. Sabe quando você chega numa empresa e tem um momento, e às vezes uma semana, às vezes um dia, e varia muito de empresa para empresa, mas onde a empresa, aquela instituição que você acabou de entrar, coloca você, explica como que funcionam as coisas ali, o que vai acontecer, da onde surgiu, quais são os valores, quais são os princípios. Isso é muito importante para quando alguém está chegando, quando é uma pessoa nova ali na instituição, para ela estar se integrando com o grupo. Isso daí favorece muito a comunicação dentro da instituição, da empresa. Então,
Outra questão relacionada a essa questão de ajuste, de adaptação, está relacionada a uma formação inadequada. O que é isso? É uma falha na comunicação, uma deficiência, às vezes, no treinamento, às vezes nas orientações. Então, quando essa pessoa, às vezes, ela até passou ali pelo aquele momento inicial, onde teve aquela integração, mas ela não teve uma formação adequada depois. Foi deixada, às vezes, solta dentro da instituição, e isso daí gera deficiências para ela ali dentro. Faz ela, às vezes, se sentir frustrada por ela não estar conseguindo desempenhar bem uma função. Às vezes não dá para a gente ficar toda hora, né, pedindo orientação para uma pessoa ali que está do lado, porque o serviço é constante, às vezes até maçante. Então, o fato de ela não estar conseguindo realizar uma atividade por conta, às vezes, de uma falta de comunicação e de treinamento, faz aquela pessoa ficar frustrada por ela não ter alcançado o objetivo que ela deveria alcançar. Então temos aí, por exemplo, a questão relacionada à depressão. Muitas pessoas acabam entrando em depressão porque elas não desempenham bem um papel dentro da instituição. Isso não acontece porque elas não são boas, mas acontece muitas vezes porque elas não foram orientadas, não tiveram um treinamento adequado. E qual é uma medida de controle para a gente estar evitando essa situação? É um treinamento adequado, proporcionar uma qualificação para aquele trabalhador, para aquela pessoa nova que está chegando na empresa. Isso ajusta muito e facilita muito o trabalho das pessoas que estão começando. Outra questão é a adequação inadequada. O que é isso? Muitas vezes a gente coloca uma pessoa em uma posição que ela tem dificuldade e que ela não se adapta a essas novas funções e atividades. E uma consequência disso é a gente estar diminuindo, às vezes, a comunicação interpessoal, que é o que mesmo? É aquela comunicação que a gente faz com outra pessoa. Então, muitas vezes, isso da pessoa não se adequar ao trabalho gera atitudes negativas com os colegas e pode ocasionar acidente também. Então, uma medida de controle é a gente estar orientando, verificando a aptidão daquela pessoa para o desempenho da função. E há outras questões relacionadas a expectativas elevadas. O que é isso? Situações que levam à execução de atividades ser mais rápidas dentro de períodos mais curtos para atender a demanda. Sabe quando o chefe fala, você vai dar conta de tudo? Então, às vezes a pessoa sobe a expectativa elevada, coloca a expectativa dela lá em cima relacionada ao seu trabalho, mas muitas vezes ela não vai dar conta de realizar aquilo. Então, uma consequência provavelmente pode ser relacionada à vida familiar dela, ela está sendo exigida demais no trabalho e deixa a família de lado, um estresse, um burnout, que a gente vai estar falando no próximo tópico, e acidentes também, porque uma exigência muito elevada acaba ocasionando alguns acidentes. E uma medida de controle é uma rotatividade na jornada de trabalho, eu saber direcionar o trabalho de uma forma fracionada e responsável para cada pessoa que está ali vivendo naquele momento. Então, esse mundo moderno, ele é extremamente agitado e perturba nossas emoções. E lembre-se que é o próprio organismo que paga os excessos que a gente se submete. Então, por isso que é importante a gente estar sempre ligado nessas questões, dessas perturbações emocionais que acontecem às vezes nessa agitação do mundo do trabalho. Então, é um erro pensar que às vezes aquela pessoa, por estar tendo algum conflito emocional, é um pretexto para ela não trabalhar, entende? Então é o próprio organismo dela que acaba pagando isso. E esse pagamento ele nunca é esquecido. As canseiras, as fadigas, os acidentes de trabalhos, eles podem ser cobrados com alguns desajustes psicológicos. Mas isso daí a gente vai estar falando na próxima aula, tá certo? Muito obrigado. Acompanha lá meu Instagram, as redes sociais do CETEPS. Até mais!